No livro de João, capítulo 8, versos 31 a 44, Jesus está ensinando no templo durante a festa dos tabernáculos e num determinado momento diz, João 8, verso 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No entanto, os judeus não aceitavam os ensinamentos de Jesus, principalmente o facto de pressupor que os judeus precisavam de libertação. Então os judeus responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Os ensinamentos de Jesus foram rejeitados pelos judeus que diziam nunca terem sido escravos e, portanto, livres e filhos de Abraão. Então Jesus respondeu que ao recusarem a suposta verdade que ele transmitia, mostravam que o verdadeiro pai daqueles compatriotas de Jesus era na verdade o diabo, apesar de se dizerem filhos de Abraão. E para isso Jesus usa as seguintes palavras, João capítulo 8, versos 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus acusa Satanás, o diabo, de homicida desde o princípio, de mentiroso e pai da mentira. Mas será que essas acusações são verdadeiras? Neste vídeo vamos viajar no tempo, até no princípio da humanidade, num jardim encantado chamado Éden, num tempo em que os únicos personagens que existiam no universo eram um Deus Todo-Poderoso, uma cobra falante, também conhecida como Satanás o Diabo, um homem barro e uma mulher costela, tendo todos eles o jardim encantado do Éden como palco de sua atuação. Vamos usar todas as nossas lentes, todas as nossas habilidades de detetive para descobrir quem proferiu a primeira mentira da Bíblia, Deus ou Satanás o Diabo, a serpente. Quem é o verdadeiro pai da mentira, Deus ou Satanás o Diabo, a serpente? Quem é o homicida desde o princípio? Deus ou Satanás o diabo? A serpente. E quanto a Jesus? Será que Jesus deu um falso testemunho? Jesus fez uma falsa acusação? Será que Jesus mentiu novamente ao chamar Satanás o diabo ou a serpente, seja lá como for, de homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira? Para você que é novo no canal, eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixe aquele like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente aqueles que são crentes, e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este conteúdo agregou algum valor em você. Agora vamos ao relato bíblico. Essa história começa em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, em diante. Deus Todo-Poderoso decide criar um homem barro e uma mulher costela. Mas antes disso, Deus Todo-Poderoso cria um jardim encantado. Depois, planta duas árvores no jardim encantado, chamado de Éden, uma do conhecimento divino e outra da vida eterna. Depois, Deus Todo-Poderoso cria todos os outros animais, inclusive uma sábia e astuta cobra falante, conhecida também como Satanás o Diabo, e os coloca num jardim encantado, no mesmo jardim encantado do Éden. A seguir, Deus Todo-Poderoso decide criar o homem. Então, Deus Todo-Poderoso faz um boneco de barro. Aí Deus Todo-Poderoso sopra no nariz do boneco de barro e, de repente, aquele boneco de barro ganha vida. Torna-se um homem barro. Mas um homem barro mesmo, mas um homem é homem barro, mas um homem barro de carne e osso. Mas é homem barro, feito com a única matéria-prima
o barro. Deus Todo-Poderoso coloca o homem barro naquele jardim encantado do Éden que ele havia criado e ordena as palavras que encontramos em Gênesis capítulo 2, versos 16 a 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, as palavras de Deus Todo-Poderoso não deixam margens para uma interpretação diferente. Ao dizer, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, Deus Todo-Poderoso deixa claro que no mesmo dia que o homem barro comesse do fruto do conhecimento divino, morreria como consequência direta do fruto. Como se o fruto do conhecimento divino tivesse um veneno, como se fosse um fruto venenoso para o homem barro. É como se Deus estivesse a dizer o seguinte: te proíbo de comer desse fruto, senão morres, e pronto. E é necessário que graves, é necessário gravares essas palavras, as palavras de Deus Todo-Poderoso, porque depois será útil para a nossa análise sobre quem realmente mentiu, Deus Todo-Poderoso ou Satanás o diabo, a serpente. Mas vamos continuar com a nossa história. Um tempo depois, Deus Todo-Poderoso dá ao homem barro uma tarefa muito importante, a tarefa de dar nome aos animais. E você vai me perguntar, como assim, parteiro? Como assim dar nome aos animais? Se os animais foram criados antes do homem, quer dizer que antes os animais não tinham nomes? Pois é. Quando eu te digo que a Bíblia é um livro de mitologia e não a palavra de um Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente, você duvida? A Bíblia apresenta 2 relatos de criação. O primeiro relato está no capítulo 1. Nesse relato, Deus primeiro cria os animais e depois o ser humano, né? E quando eu falo ser humano, é o homem e a mulher simultaneamente. Não existe nessa história uma história de mulher costela ou de Deus primeiro criar o homem e depois a mulher a partir da costela do homem. No capítulo 1, tanto a mulher assim como o homem são obras-primas criadas originalmente por Deus. Não existe cópia. Não existe uma mulher que é feita da costela do homem barro. Não existe. Os dois são originais e feitos como obras-primas. Já no capítulo 2, Deus primeiro cria o homem e depois os animais. E por último, a mulher a partir da costela do homem. Uma mulher costela. Nesse segundo relato da criação, Deus Todo-Poderoso cria a mulher como um clone ou uma cópia do homem. Você pode consultar depois lendo o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Mas o nosso foco aqui não são as contradições bíblicas. Vamos deixar ainda isso para lá. Vamos falar verdadeiramente quem falou a verdade. Vamos descobrir quem mentiu. Deus ou Satanás o diabo, a serpente. E continuando com a nossa história, enquanto o homem barro dava nome aos animais, notou que todos eles tinham uma companheira que lhe fosse idônea. O leão tinha uma leoa e assim por diante. Então, ele começou também a procurar uma companheira que lhe fosse idônea, mas não achava. Talvez você queira perguntar, parteiro, se o homem barro procurava e não achava, será que ele estava experimentando coisas com os animais? Bem, a Bíblia não deixa isso claro, mas as expressões procurava e não achava levam-nos a viajar distante. Mas não, acho que isso não aconteceu, pois até este momento o homem barro era uma criança em corpo de adulto, era um inocente, não sabia ainda dessas coisas. Não é? Continuando com a nossa história, Deus Todo-Poderoso se apercebe desta procura do homem barro. Então, dopa o homem barro, né? O homem barro adormece profundamente, aí ele faz uma operação cirúrgica ao homem barro, tirando-lhe uma costela com a qual faz a mulher costela. Uma alma gêmea do homem barro, um clone perfeito do homem barro. Talvez você queira perguntar, como assim um clone perfeito?
Quer dizer que a mulher costela era uma mulher transexual? Bem, a Bíblia não deixa claro se a mulher costela era trans ou não, né? Mas vamos considerar a hipótese de que não era trans. Vamos considerar essa hipótese, já que mais tarde eles terão filhos. Mas vamos considerar essa hipótese. Ok. Até essa altura, o homem barro só olhava a mulher costela, um verdadeiro avião pronto a decolar, e já estava nua. Mas ele não pilotava o avião, mal sabia como se pilota um avião. Tanto o homem barro quanto a mulher costela eram crianças em corpos de adultos, não tinham um conhecimento divino. O homem barro mal sabia o que se faz com um avião perfeito e pronto a decolar. Um avião perfeito que nem a mulher costela. O homem barro nem sabia como se utiliza, não conhecia os botões, né? Os diferentes botões, não conhecia a anatomia do avião que tinha em sua frente. Daí, a sábia e astuta cobra falante, ao verificar que Deus Todo-Poderoso escondia o conhecimento divino do homem barro, sacou logo os planos de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso queria ser o primeiro a provar do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E não estou a falar nesse momento, não estou a falar no meio do jardim do Éden, não. Mas que Deus Todo-Poderoso queria ser o primeiro a provar do fruto da árvore que estava no meio do jardim da mulher costela. Sim, a sábia e astuta cobra falante saca que Deus Todo-Poderoso queria pilotar a mulher costela para ter com ela um filho semideus, conforme Deus Todo-Poderoso fez há 2000 anos quando pilotou Maria, antes de José, seu esposo, tendo como resultado o nascimento do semideus Jesus. Infelizmente, José não teve a sorte de Adão. A astuta cobra falante não estava presente para abrir os olhos de José. José não teve essa sorte. E Deus Todo-Poderoso comeu do fruto que estava no meio do jardim de Maria, antes de José. E daí nasceu o semideus Jesus, né? Pois, isso me deixa triste, o infortúnio que José teve ao ser abusado por um Deus Todo-Poderoso, omnipotente, omnipresente e onisciente. Isso me deixa bastante triste. Mas pronto, tenho que ganhar o ânimo para continuar a história. Eu tenho um compromisso convosco, então tenho que ganhar o ânimo, mas o corno de José me deixa muito triste. É um corno muito triste. É um corno divino. Poxa. Pronto, mas eu tenho um compromisso contigo. Vou me recompor e fazer de conta que o corno de José não existiu e continuar a nossa história. E continuando com a nossa história, daí a cobra falante fica totalmente tomada de uma revolta contra a injustiça de Deus Todo-Poderoso, que privava o conhecimento divino ao homem barro e a mulher costela, e movida de compaixão, procura a mulher costela e diz: Deus é mentiroso, vocês não morrerão se comerem do fruto do conhecimento divino. A sábia e astuta cobra falante disse mais: Deus Todo-Poderoso mentiu quando disse que no dia em que vocês comerem morrerão. Asseguro-vos que não morrerão por comerem do fruto do conhecimento divino. Disse ainda: Deus é egoísta, é manipulador, é mentiroso, é autoritário, é ditador, vingativo e, sobretudo, inseguro, ao não querer que vocês compartilhem com ele o fruto do conhecimento divino. Deus Todo-Poderoso tem medo que vocês comam do fruto do conhecimento divino, porque ele sabe que no dia em que comerem do fruto divino, terão um conhecimento divino e abrirão os vossos olhos e serão como Deus Todo-Poderoso, sabendo o bem e o mal. Mas para não ficar apenas nas palavras do parteiro, para não ficar apenas nas minhas palavras, eis o que a cobra falante disse nas próprias palavras da cobra falante. Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto,
vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Com essas palavras, a sábia e astuta cobra falante convence a mulher costela. A mulher costela come do fruto do conhecimento divino e depois dá o fruto ao homem barro. E pasmem, a sábia e astuta cobra falante tinha razão. Tudo o que ela falou aconteceu, como podemos ver em Gênesis capítulo 3, versos 6 a 7. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A partir desse verso pode-se inferir que, logo que o homem barro comeu do fruto do conhecimento divino, os seus olhos se abriram. Quando os seus olhos se abriram, ele viu logo um avião em sua frente. Um avião pronto a ser pilotado. E já estava nua a mulher costela. O que é que o homem barro vai fazer? O homem barro pilota a mulher costela. E depois cozeram folhas de figueira para se vestirem. Daí eles ficam conhecendo o bem e o mal. É isso aí. Qualquer pessoa pode inferir isso. E mais uma vez, a sábia e astuta cobra falante tinha razão. Falou a verdade, demonstrando ser a verdadeira, pois tudo o que ela falou realmente aconteceu. Primeiro, a sábia e astuta cobra falante disse que os olhos deles se abririam. E se abriram, na verdade. Conforme o verso 7 diz, então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Já o Deus Todo-Poderoso disse que no dia que comessem do fruto do conhecimento divino, eles morreriam. E não morreram. Deus omitiu a parte de que os olhos deles se abririam e ficariam a conhecer o bem e o mal. Deus omitiu essa parte. Mas a sábia e astuta cobra falante disse que seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. E realmente isso aconteceu. O próprio Deus Todo-Poderoso confirma que isso aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 22, que diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tem tornado como nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E mais uma vez, está claro, isso prova que Deus mentiu deliberadamente para não partilhar o fruto do conhecimento divino com o homem barro e a mulher costela. A sábia e astuta cobra falante disse ainda que no dia em que eles comessem do fruto divino, não morreriam certamente. E mais uma vez, a sábia e astuta cobra falante estava certa. O homem barro e a mulher costela não só não morreram naquele dia, como ainda viveram aproximadamente 900 anos após terem comido do fruto divino, conforme nos diz o verso 5 de Gênesis. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. E deixa dizer-lhe que esses 900 anos foram contados depois da expulsão do homem barro do Éden. Ou seja, desde o dia que supostamente Adão teria morrido por ter provado do conhecimento do bem e do mal, ou do fruto do conhecimento divino, eles ainda viveram 900 anos aproximadamente. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou a inventar. E teriam vivido para sempre, porque o fruto não era venenoso, coisa nenhuma. Eles morreram não por uma consequência direta do fruto divino, mas porque Deus Todo-Poderoso, por vingança, os expulsou do jardim encantado, onde tinha o fruto da outra árvore, a árvore da vida eterna, conforme as próprias palavras de Deus Todo-Poderoso, em Gênesis, capítulo 2, versículo 22 a 24, que diz: Então disse o Senhor Deus:
eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, havia uma forma de como o homem barro e a mulher costela viverem para sempre. Era apenas Deus Todo-Poderoso deixar o homem barro e a mulher costela continuarem no jardim encantado do Éden. Aí eles pegariam um único fruto da vida eterna e viveriam para sempre. Mas Deus interviu, expulsando-os do jardim encantado, do seu lar, do seu habitat natural. Dito de outro modo, o homem barro e a mulher costela não morreram por uma consequência direta do fruto divino, de terem comido o fruto do conhecimento divino, mas por uma consequência tardia da expulsão do seu habitat, do seu lar, do jardim encantado do Éden. Uma expulsão por parte de Deus Todo-Poderoso. E ainda por cima botou querubins como guardas e uma espada flamejante para impedir que o homem barro e a mulher costela entrassem no jardim e tomassem pelo menos um fruto da vida eterna. Foi o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, que matou o homem barro e a mulher costela ao negar-lhes o seu habitat, o jardim paradisíaco do Éden. O homem barro e a mulher costela foram feitos para viver no Éden. Tirando eles fora do Éden, não é? Eles morreram. Um exemplo análogo é como eu ter um aquário, né? Tenho um aquário, coloco os meus peixinhos lá e algumas comidas e proíbo os peixinhos de não comer certo tipo de ração que eu coloquei para eles. Quando um dos peixinhos ou o casal de peixinhos comem daquele alimento específico que eu coloquei aí, eu condeno eles, tiro eles do aquário e coloco eles na areia. É claro que eles vão viver durante alguns minutos, se calhar horas mesmo, mas acabarão morrendo, não por terem comido daquela ração específica que eu coloquei aí, não é que lhes terá causado a morte dele, mas por eu lhes ter tirado do aquário, que é o seu habitat natural. É o mesmo que aconteceu com Adão e Eva. Eles morreram não por terem comido o fruto do conhecimento divino, mas por terem sido expulsos do seu habitat natural. O Éden, Adão e Eva foram feitos para viverem no Éden. E nós estamos a analisar a mitologia. Isso é para te dar um choque de realidade. Nada disso aconteceu. Mas provavelmente você leva isso tão sério que eu tenho que te contar essa história para você cair na real e deixar logo essas mitologias que só te trazem problemas mentais e te colocam e infantilizam. Agora, os apologetas ou advogados de Deus, para defenderem Deus, dizem que quando Deus diz que no dia em que comeres, estava a se referir à morte espiritual e que naquele mesmo dia morreram espiritualmente. Mentira! É mentira, porque eles não estavam mortos espiritualmente coisa nenhuma. Prova disso é que depois disso ainda tinham relações com Deus, a ponto de Caim e Abel darem sacrifícios a Deus. Se estivessem mortos espiritualmente, a própria doutrina diz que a morte espiritual é a separação, né? A falta de comunhão com Deus. Você não consegue ouvir mais Deus. Mas agora, se tivessem mortos espiritualmente, como é que se explica que eles próprios, depois de terem saído do Éden, tinham relações, tinham conversa com Deus? Adão e Eva tinham conversa com Deus. Além disso, tanto Caim, Abel, Noé, Moisés, Abraão, principalmente Moisés, falava cara a cara com Deus. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Essa história de que morreram espiritualmente é mentira. Como é que se morreram espiritualmente, como é que eles ainda tinham interação com Deus, até os seus descendentes, a ponto de Moisés falar cara a cara com Deus?
Essa história é mentira. Essa história é uma história furada para defender Deus, um ser mitológico que não existe. E quando eu digo defender Deus, por extensão, vou dizer para defender a teologia e te manter como gado, como ovelha na igreja deles e continuares a pagar o dinheiro. Tudo isso prova que não se trata de morte espiritual, coisa nenhuma. Deus mentiu ao dizer que naquele mesmo dia eles morreriam. Mentiu porque não queria compartilhar o fruto do conhecimento divino. Por outra, e essa refutação é matadora, se fosse morte espiritual, Deus não precisaria expulsá-los para não terem acesso à árvore da vida. Tampouco sentiria medo que eles comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Deus nem precisaria fazer isso. Agora vamos considerar a serpente como sendo Satanás o diabo, conforme grande parte da tradição cristã considera. E vamos analisar todas as acusações de Jesus. Jesus acusou Satanás o diabo de ser homicida desde o princípio. E a primeira questão é: quem é que no princípio provocou a morte dos primeiros seres humanos ao lhes privar do fruto da vida eterna no Éden? Quem é que apertou no botão de start para a existência da morte? E a resposta é Deus Todo-Poderoso. Quem é homicida desde o princípio? E a resposta é Deus Todo-Poderoso. Mas para não deixar dúvidas, vamos ver o cadastro de Deus e do diabo na Bíblia. O cadastro dos homicídios, tanto de Deus como do diabo na Bíblia. Vamos ver quem tem maior número de homicídios na Bíblia. Vamos começar pelo cadastro de Deus Todo-Poderoso. Segundo a cronologia bíblica, o dilúvio aconteceu há 1656 anos depois de Adão. Agora, com base na fórmula de crescimento populacional, partindo de Adão e Eva e considerando a taxa de crescimento populacional de 1% ao ano, plausível num mundo de vidas longas e alta fertilidade, como a Bíblia nos mostra, né? Só Jacó teve 12 filhos por aí. Então, isso nos dá a entender que no momento do dilúvio, a população mundial chegaria a mais de 31 milhões de pessoas. 31 milhões de pessoas. Isso significa que Deus Todo-Poderoso matou diretamente por afogamento no dilúvio 31 milhões de pessoas, incluindo homens, mulheres, até mulheres grávidas, animais e até crianças e recém-nascidos inocentes, e sem o livre-arbítrio, que não sabiam, não tinham conhecimento do bem e do mal. E essas mortes do dilúvio não incluem os homens, mulheres e crianças inocentes que Deus matou com fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra. Isso não inclui as mortes dos primogênitos nas pragas do Egito. Essas mortes do dilúvio, essas 31 milhões, não incluem os 100 homens que Deus matou com fogo do céu através de Elias. Não é aquilo, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você os seus 50. Não inclui isso. Isso não inclui a morte dos 185 mil soldados assírios, que um único anjo matou. Isso não inclui os soldados egípcios que Deus afogou no Mar Vermelho. Essa contagem não inclui a abertura da terra, né? A terra que se abriu para engolir Corá e seus seguidores. Essas 31 milhões de pessoas não inclui as matanças ordenadas por Deus através de líderes como Moisés e Josué em guerras contra povos como os cananeus, os amalequitas e outros. Eu não sei se você vai ficar cansado, mas essas mortes ainda não incluem o castigo de Davi com a morte de 70 mil pessoas, entre muitos outros episódios sangrentos descritos na Bíblia sangrenta. Essa é uma Bíblia sangrenta. Ou seja, o Deus da Bíblia não é só um homicida, não é só um infanticida, ele é um genocida. Superior a Adolf Hitler e todos os outros genocidas
que a humanidade já registrou. Um genocida que merece ser levado ao Tribunal Penal Internacional para ser julgado pelos crimes que ele cometeu contra a humanidade. E a pergunta que não quer calar é: e Satanás, o diabo? Quantas pessoas Satanás, o diabo, matou na Bíblia? O acusado de homicida por Jesus. Quantas pessoas matou? Surpreendentemente, a Bíblia não registra uma única morte na conta de Satanás, o diabo. Uma única morte não registra. Satanás, o diabo, tem um cadastro limpo. Mas talvez você queira perguntar: parteiro, como assim? Satanás, o diabo, tem um cadastro limpo como? E a morte dos 3 filhos de Jó? Pois é, a morte dos 3 filhos de Jó também cai na conta de Deus Todo-Poderoso. Satanás, o diabo, ao matar indiretamente os 2 filhos de Jó, estava a cumprir ordens diretas de um Deus Todo-Poderoso, cuja vontade ninguém consegue resistir, conforme Jó nos confirma. E mesmo Paulo de Tarso também diz que ninguém resiste à vontade de Deus. Satanás, o diabo, estava a cumprir as ordens de um Deus cujos planos ninguém frustra, conforme diz Jó. Logo, Deus é culpado não só por crimes de homicídio, mas também de genocídios. Satanás, o diabo, é o inocente da história. É o inocente da história. Jesus se equivoca ao dizer que Satanás, o diabo, é homicida desde o princípio. Homicida desde o princípio é Deus Todo-Poderoso na história. Outra acusação que Jesus levanta contra Satanás, o diabo, é de ser mentiroso e pai da mentira. E vamos aqui considerar a serpente como Satanás, o diabo. E vamos analisar o cenário da primeira mentira da Bíblia. Deus disse que no dia que o homem barro e a mulher costela comessem do fruto divino, certamente morreriam. A serpente disse que não morreriam, pelo contrário, seus olhos se abririam e seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. O homem barro e a mulher costela comem do fruto divino e não morrem naquele dia. Pelo contrário, seus olhos se abrem e se tornam como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o próprio Deus assume que eles se tornaram como Ele, sabendo o bem e o mal. E por causa disso os expulsa do jardim encantado do Éden. E mais uma vez, de quem é a primeira mentira da Bíblia? E a resposta, para você que é honesto, é: a primeira mentira da Bíblia é de Deus Todo-Poderoso. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Deus Todo-Poderoso. Vamos procurar mais o cadastro de Deus e de diabo na Bíblia quanto às mentiras. Em 1 de Reis, capítulo 22, versículo 23, o próprio Deus envia um espírito mentiroso aos profetas para enganarem o rei Acabe com o objetivo de matá-lo. Isso mostra Deus como o autor do engano, o que colide com a sua imagem como fonte da verdade. O verso diz, 1 de Reis, capítulo 22, verso 23. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. O Senhor determinou a sua desgraça. No caso, a desgraça de Acabe. Isso tudo para matar o rei Acabe. Deus colocou espírito mentiroso na boca dos profetas para que os profetas digam assim: bem, rei Acabe, você pode ir na guerra, vais ter uma vitória e tudo vai correr muito bem. Deus colocou esse espírito mentiroso na boca dos profetas. E os profetas falavam e achavam que é verdade, porque era um espírito mentiroso. Mas agora o que aconteceria? Rei Acabe, ao ir à guerra, morreria ali, porque não aconteceria nada assim. Você consegue sacar? Isso está na Bíblia, não estou a inventar. Em Números, capítulo 23, verso 19, a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Mas Deus mente exatamente neste momento, porque em Deuteronômio, capítulo 24, verso 16 diz: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado.
aqui Deus diz que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Se os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, e Deus não mente, porque supostamente toda a humanidade está a pagar pelos pecados de Adão e Eva. Isso não é uma mentira. Supostamente nós não somos filhos de Adão e Eva, porque estamos a pagar pelos pecados de Adão e Eva, quando Deus diz na sua Bíblia, inspirada por ele, de que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Além disso, Êxodo, capítulo 20, verso 5, contradiz esse verso apresentando um Deus ciumento, a tal ponto que, se você adorar outros deuses ou uma imagem, ele vai começar a castigar você, passa pelos seus filhos, pelos seus netos e vai até os teus trinetos e tetranetos. Sim, ele castiga até a sua terceira e quarta geração. Vamos ler um verso. Não te encurvarás diante delas, no caso das estátuas ou das imagens, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Quer dizer, o simples facto de você ter um Deus diferente é sinônimo de ódio ao Deus da Bíblia. E esse você, estamos a falar dos israelitas, porque esse Deus da Bíblia não é teu Deus. Eu já tenho um vídeo nesse canal, acho que o título é Esse Deus Não É Teu, que explica como o Deus da Bíblia não tem nada a ver contigo. Esse Deus da Bíblia não é teu Deus. Ele é um Deus tribal, um Deus de Israel. E só para o Israel. Ele é um Deus xenófobo, ele não gosta de outros povos. Esse Deus não é teu. São tantas as contradições que desmascaram a imagem de um Deus que é o caminho, a verdade e a vida. São tantas as contradições que eu pergunto: quem é o pai da mentira? Deus Todo-Poderoso ou Satanás, o diabo? A serpente. Agora vamos analisar o cadastro do diabo na Bíblia quanto às mentiras. Curiosamente, a Bíblia não registra nenhuma mentira objetiva dita por Satanás, o diabo, em palavras. Não registra nenhuma única mentira. Talvez você vai me dizer: parteiro, como assim? Satanás, o diabo, mentiu ao dizer que se Deus retirasse tudo de Jó, Jó o desprezaria Deus. Nananina não. Diabo não mentiu. Satanás, o diabo, não mentiu. Vamos ao texto. Jó, capítulo 1, versos 8 a 10. Vamos ver o que diz. Verso 8, Deus a falar. Deus é que começa a se gabar. A conversa começa com Deus, não com o diabo. Vê lá, Deus começa dizendo assim no verso 8. Você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo o que ele tem. O Senhor o tem abençoado em tudo o que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó obedece. E não, Satanás, o diabo, não mentiu. Isso não se chama mentira. Satanás, o diabo, apresentou uma hipótese. Do mesmo modo que se apresentam hipóteses científicas, as hipóteses não são consideradas nem mentira, nem verdade. É hipótese, uma possibilidade. Vê que quem começou com a conversa é o próprio Deus. Uma conversa que parece mais uma conversa entre dois amigos. Daqueles amigos que fazem apostas entre cães lutadores, ou algo assim, em que um deles diz que o meu cão bate todos os cães, vence todos os cães do bairro. E o outro amigo duvida, né? O outro amigo diz: eu duvido. Ele nunca lutou com o cão do vizinho da rua 11. Aposto que se ele lutar com o cão do vizinho da rua 11, o teu cão vai perder. Aqui não há mentira alguma, nem verdade. É apenas uma hipótese. E mesmo que lutassem e o cão ganhasse, isso não provaria ser uma mentira, a hipótese do amigo, mas provaria ser uma hipótese provada falsa. É diferente de mentira.
Mentira é a afirmação ou expressão de algo que a pessoa sabe que não é verdade, com a intenção de enganar ou induzir alguém ao erro, conforme Deus enviou o espírito de mentira aos profetas de Acabe para dizer que ele teria vitória na guerra enquanto teria derrota, com o objetivo de matar Acabe. Isso sim é mentira. Aí Deus enviou o espírito de mentira para enganar. O diabo não começou por afirmar que Jó blasfemaria. O diabo utilizou um método científico, não queria aceitar sem evidências. Ele queria evidências. E por isso formulou a hipótese de que a fidelidade de Jó dependia de sua prosperidade. Isso não é mentira objetiva, porque não havia como provar até que o teste fosse feito. E sim, a hipótese de Satanás era falsa, porque Jó não blasfemou mesmo depois de perder tudo. Mas não mentiu, porque ele não inventou um facto falso, ele não inventou um facto, nem tinha como mentir. Porque a verdade e a mentira têm a ver com factos. Não tinha factos, nem tinha como mentir. Ele propôs uma hipótese que poderia se provar falsa ou verdadeira, e uma hipótese que frequentemente é verdadeira para muitos crentes. E de facto, Deus aceitou o desafio, o que mostra que Deus não considerou isso uma mentira caluniosa, mas um teste legítimo de caráter. Procura na Bíblia e se encontrares mentiras de Satanás, o diabo, em algum versículo da Bíblia, comenta aqui. Eu já sei, não encontrarás. A imagem do diabo como pai da mentira é uma construção posterior, mais teológica do que textual. Sim, tal como Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, Jesus voltou a mentir ao chamar o diabo de homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira. Jesus inverteu os papéis. O papel de homicida, mentiroso e pai da mentira é de Deus Todo-Poderoso. Dá para provar isso com a própria Bíblia. E eu não sei se você já leu a Bíblia fora das lentes do teu pastor ou das lendas que você ouve lá na rua. A verdade é que esse é o verdadeiro resumo da história da criação e da queda de Adão e Eva. Adão e Eva não morreram por terem comido do fruto do conhecimento divino. Morreram porque foram expulsos de sua casa, de seu habitat. É como se dois peixes tirados do aquário e colocados no chão, no ar livre. Eles morrem como consequência de terem sido tirados de seu habitat. Foram expulsos do jardim encantado onde tinha um fruto que lhes manteria vivos eternamente. E Deus os expulsou porque sentiu medo, ciúmes e insegurança com o facto do homem ter se tornado como Deus Todo-Poderoso. E sabia que se comessem do fruto, se tornariam deuses imortais. E isso, Deus Todo-Poderoso não queria de modo algum. Agora analisa se não temos aqui características próprias de uma fábula, de um conto de fadas ou de um mito próprio do folclore cultural do povo hebreu. Temos um narrador onisciente que constrói um enredo com personagens fantásticas como Homem-Barro, Mulher Costela, Cobra Falante. Temos um Deus que tem um corpo físico e que fala diretamente com o Homem-Barro. Um Deus que caminha no jardim à procura do Homem-Barro. Tem sentimentos e emoções humanas como ira, amor, arrependimento, tristeza. Um Deus que tem ciúmes, um Deus que tem compaixão, um Deus que tem misericórdia, tem alegria, tem prazer, tem ódio, tem frustração, tem pesar, tem indignação, tem regozijo, tem lamento, tem paciência, tem dor, tem zelo, tem descontentamento, angústia, desejo e até vingança. Temos um espaço fantasioso, que é um jardim encantado com frutos da vida eterna e do conhecimento divino. Temos um tempo indeterminado, não localizável na cronologia histórica, apenas definido como no princípio. Todos os elementos característicos de uma fábula, de um conto de fadas, de um mito. É mesmo nessa história que homens adultos, homens com barbas, aparentemente sérios, acreditam. Você vai me dizer que é o mesmo Deus sentimentalista
que expulsou o homem barro do jardim encantado com medo que o homem barro comesse do fruto da vida eterna e vivesse para sempre. Esse mesmo Deus que criou os planetas, os sistemas planetários, as galáxias, os buracos negros, em suma, esse mesmo Deus que criou o universo e toda a sua complexidade. É verdade que você leva essa história a sério. Você não consegue ver que esse Deus foi criado pela ignorância do homem da idade de bronze e é mantido para te explorar financeiramente e até explorar também a sua sanidade mental e a sua dignidade. Infelizmente, milhões de pessoas ainda acreditam que o homem foi literalmente feito do barro. Isso tem consequências negativas, como, por exemplo, são explorados financeiramente, são abusados na sua dignidade, adquirem problemas mentais graves, rejeitam a ciência, negam a evolução, combatem a educação científica nas escolas, tudo por causa de uma crença mitológica que já devia estar nos museus, não nos púlpitos, nem nos parlamentos. Essa crença infantiliza a humanidade, torna-nos seres humanos moldados como brinquedos, em vez de nos fazer entender que somos resultado de um processo cósmico complexo, natural e incrível. Então, quem criou o homem? Bem, com certeza, eu não sei, porque eu sou adepto da ciência. E a ciência não tem certezas. A ciência tem teorias baseadas em evidências, né? E as teorias em ciências são redefiníveis, não é? Elas vigoram até serem reprovadas, diria assim, vigoram até serem refutadas. Diferente da fé que estabelece dogmas. Dogmas são teorias que são impostas. Como, por exemplo, Jesus é Deus e ponto final. Maria é mãe de Deus e ponto final. Maria subiu ao céu e intercede por nós. Foi assunta ao céu. Nasceu sem pecado. E ela está lá no céu para interceder por nós e ponto final. Esses são dogmas. E diferente desses dogmas, a ciência não estabelece dogma, a ciência não é dogmática. A ciência estabelece teoria com base em muitas evidências e essas teorias são refutáveis. E essa é uma das características que faz a ciência ser uma coisa boa, uma coisa apaixonável. E a resposta que eu tenho para a pergunta, quem criou o homem, é: não sei com certeza, mas tenho certeza que não foi o Deus da Bíblia. Agora, a resposta mais provável disponível para a humanidade e com base em toneladas de evidências científicas é que o homem não foi criado. O homem evoluiu. E é isso que você aprendeu nas escolas, caso você tenha feito no mínimo ensino médio. É isso que o teu professor de História e de Biologia tem como teoria embasada por muitas evidências científicas. E você aceitou essa teoria enquanto aluno. Caso contrário, houve hipocrisia de tua parte ao continuares os teus estudos. Porque o conteúdo sobre evolução faz parte do programa tanto de Biologia assim como de História. O homem, portanto, não foi feito num dia mágico com uma varinha mágica. Não foi moldado com barro e sopro. Não foi criado para dominar a Terra. Somos apenas mais uma espécie fruto de bilhões de anos de tentativa e erro da própria natureza. E o mais fascinante é que não precisamos de mitos para isso ser grandioso. E se algum dia descobrirmos algo além da evolução, seja por engenharia alienígena, ou uma probabilidade totalmente utópica, mas seja por engenharia alienígena, seja por forças ainda desconhecidas, ainda assim não será o ciumento e vingativo Deus da Bíblia, porque a Bíblia deixa claro que ele com certeza não existe, nem é omnipotente, omnisciente e omnipresente. O Deus da Bíblia é muito pequeno para criar o universo. É muito ignorante
para criar o universo. A verdade é que a história de Adão e Eva é uma fábula com um enredo mal construído, que até crianças inteligentes não acreditariam na veracidade factual dos eventos ali narrados. E se ela é tão infantil assim, por que adultos com barbas continuam insistindo na literalidade dessa fábula? Esta é a questão. Simples assim. A fábula de Adão e Eva é a base do cristianismo. Seus pastores assumirem que Adão e Eva não passa de uma fábula, de uma mitologia, o cristianismo desaba. Porque supostamente Jesus veio para salvar o mundo do pecado de Adão e Eva. Ou seja, para salvar o mundo do pecado que Adão e Eva cometeram. E se Adão e Eva não existirem, o cristianismo desaba. E tu, já paraste para pensar em quantas mentiras te contaram sobre Deus? Se este vídeo te fez refletir, deixa o teu like, comenta com a tua opinião e partilha com alguém que ainda vive preso ao medo e à culpa imposta pela religião. Inscreva-te no canal para mais conteúdos que desmascaram os mitos sagrados e expõem as contradições da fé. Afinal, a liberdade começa quando paramos de acreditar por medo e começamos a pensar por nós mesmos. Aquele fortíssimo abraço e eu fui.